Ele subiu uma montanha e, com palavras simples, expôs tudo o que o mundo tenta esconder. Você já se sentiu esmagado por padrões inalcançáveis? Já carregou um peso no coração tentando ser forte num mundo que só valoriza aparência, status e controle? Então talvez esteja pronto para ouvir aquilo que ainda hoje continua virando o mundo de cabeça para baixo. Ali, diante de uma multidão cansada e silenciosa, Jesus não ofereceu conforto fácil. Ele ofereceu a verdade. Uma verdade que desafia, que quebra máscaras, que desarma o orgulho. Cada palavra pronunciada naquela colina ainda carrega fogo, ainda confronta corações, ainda transforma destinos. Mas cuidado, ouvir essas palavras pode deixar você sem ar. Porque o que você está prestes a escutar não é apenas um ensinamento, é um chamado. E se você tiver coragem de permanecer até o fim, talvez descubra que a rocha onde se constrói a vida estava mais perto do que imaginava. Poucas palavras ditas em voz alta atravessaram tanto tempo e espaço quanto aquelas pronunciadas por um carpinteiro galileu em uma encosta esquecida por impérios. Nenhum palácio, nenhuma cátedra ou sinagoga consagrou aquele momento. O chão era de terra, o púlpito improvisado, o público composto por rostos marcados por sol, cansaço e esperança. O que poderia haver de tão extraordinário em um discurso ao ar livre que não prometia revolta, não mobilizava exércitos, não oferecia garantias de segurança ou prosperidade? A pergunta parece ainda mais desconcertante quando se considera o contexto. Roma controlava tudo o que havia para controlar. A violência era institucionalizada, a religião estava profundamente atada ao poder, e a miséria era uma presença constante nos mercados, nas casas, nos campos. Aqueles que viviam à margem sabiam que não bastava apenas sobreviver. Era necessário manter a alma intacta. Mas como fazer isso em um mundo que celebrava os fortes, recompensava os astutos e esquecia os puros? Então surge uma voz que não se parece com nenhuma outra. Ela não promete glória aos que conquistam, mas aos que choram. Não exalta os que vencem pela espada, mas os que promovem a paz. Não enaltece a acumulação, mas chama de bem-aventurado o espírito vazio. Essa voz não apenas propõe uma nova ética, mas confronta a fundação de todas as antigas. A resposta à pergunta inicial sobre o poder desse discurso está justamente na sua desobediência às expectativas. Ele não apazigua a fome de vingança, nem afaga a sede de controle. Ao contrário, ele desloca tudo o que o mundo considera sensato. E é aí que reside seu poder duradouro. Em tempos onde tudo é calculado em utilidade, onde o valor de alguém é medido pelo impacto, pelo número, pela influência, ouvir que os mansos herdarão a terra não apenas confunde, mas desarma. Esse ensinamento não nasceu da teoria, mas da observação de uma realidade ferida. Ele nasce onde o orgulho rui, onde a arrogância não encontra chão para se sustentar. Não foi projetado para vencer debates teológicos, nem para servir de decoração em quadros ou agendas. Ele foi pensado para ser vivido. Por isso, ao invés de exaltar os rituais que impressionam, ele chama a atenção para aquilo que pulsa no íntimo, onde o coração se encontra com a verdade e não há mais máscaras que possam se manter de pé. O curioso é que, apesar de sua simplicidade, nenhum outro conjunto de palavras foi tão analisado, citado, traduzido e debatido quanto essas. O Sermão da Montanha aparece como um espelho. Diante dele, ninguém permanece neutro. Ou se afasta para manter intacta a ilusão de força, ou se aproxima para ser desconstruído e reconstruído. Ele não se contenta com espectadores. Provoca escolha, reposicionamento, arrependimento, transformação. Em meio a essa narrativa, há um desconforto proposital. Porque o que ali é proclamado não é um ideal inalcançável, nem uma ética reservada a santos irrepreensíveis. É uma convocação. Não à perfeição estética, mas à sinceridade radical. Uma espiritualidade que se mede não por aparências, mas pela disposição de se deixar moldar. A força dessas palavras está no fato de que elas não são apenas belas. Elas são perigosas.
perigosas para qualquer sistema que se apoia em dominação, em aparência, em desempenho. Perigosas porque, quando levadas a sério, mudam relações, destroem muros, desafiam privilégios, e justamente por isso permanecem relevantes. Em uma sociedade saturada de discursos vazios e promessas fáceis, essas palavras não soam como slogans, mas como âncoras. As perguntas que ecoavam naquela encosta ainda gritam hoje. Quem são os verdadeiramente felizes? O que significa ser justo? Como lidar com o inimigo? Qual o valor real da vida? O Sermão da Montanha não apenas oferece respostas. Ele reformula as perguntas, e nesse movimento desestabiliza o que parecia inquestionável. É por isso que, mesmo diante do avanço tecnológico, das revoluções sociais, dos inúmeros tratados filosóficos que surgiram desde então, essas palavras continuam a nos perseguir. Porque onde há sede por sentido, ali elas se fazem ouvir. Onde há fome de justiça, ali se tornam alimento. Onde há medo, confusão, caos, ali se revelam como rocha firme debaixo dos pés. Assim começa uma jornada por verdades que não se rendem ao tempo. Uma travessia em direção a uma visão de vida que não depende das circunstâncias. Não há promessas de conforto, mas há promessas de verdade. E a verdade, quando encontra espaço em um coração disposto, não apenas instrui, transforma. Naquela colina silenciosa da Galileia, quando a poeira ainda se assentava aos pés da multidão e os olhares buscavam sentido no rosto do homem que acabara de se sentar, o que veio a seguir não foi um ensinamento comum. Jesus começou sua fala com um conjunto de declarações tão estranhas à lógica dominante da época que, para quem ouvia, soaram quase como uma provocação. Ele usou a palavra bem-aventurados. E o que veio depois dessa palavra rompeu com tudo o que aquela gente acreditava sobre o que significava viver uma vida boa, abençoada ou feliz. Os primeiros a ouvirem aquelas frases viviam sob o peso de um sistema que exaltava força, pureza ritual e aparência moral. Eram cidadãos de uma terra dominada pelo Império Romano desde o ano 37 a.C., quando Herodes, apoiado por Roma, passou a controlar a Judéia. Ali, o poder era imposto por espadas e a religião, conduzida por líderes que transformaram a fé em regras. Nesse cenário, dizer que os pobres em espírito é que possuíam o reino, ou que os que choram seriam consolados, era mais do que inusitado. Era um golpe direto nos alicerces de uma cultura moldada pela meritocracia espiritual e social. Quando Jesus declara que os mansos herdarão a terra, ele contradiz séculos de expectativas militares. A herança era dos guerreiros, dos reis, dos que conquistavam. Mas ali, diante de camponeses, doentes, viúvas, pescadores e marginalizados, Jesus dizia que a mansidão, entendida como domínio de si mesmo, paciência e humildade, era o verdadeiro caminho para possuir o que importa. E não apenas isso. Era o caminho legítimo para herdar aquilo que sempre foi reservado aos vencedores. Hoje, estudiosos concordam que o Sermão da Montanha, registrado por volta do ano 70 d.C. no Evangelho atribuído a Mateus, representa uma das expressões mais completas do pensamento ético de Jesus. Nas bem-aventuranças, ele não apresenta metas inatingíveis, mas traços de caráter que definem o tipo de pessoa que Deus valoriza. E, surpreendentemente, essa valorização vai na contramão do que as sociedades antigas e modernas celebram. Se ontem era a posição religiosa ou o status social, hoje é o sucesso profissional, a visibilidade digital, o controle da narrativa. A revolução está em inverter o critério. Não é mais o exterior que valida o interior. É o coração, com suas fragilidades expostas, que passa a ser o novo centro da espiritualidade. Os que choram, os que têm fome de justiça, os que praticam misericórdia, os que mantêm o coração limpo, os que promovem a paz e os que são perseguidos por fazer o que é certo, todos eles são chamados de bem-aventurados. O termo, longe de ser romântico, carrega um sentido profundo. Trata-se de um estado de bênção reconhecido por Deus, mesmo quando o mundo parece não ver valor algum.
Ao fazer isso, Jesus desmascara as ilusões da força aparente. Em um império onde o centurião era símbolo de poder, ele diz que a verdadeira autoridade está em quem não precisa dominar. Em uma cultura onde pureza era associada a um sistema ritual rigoroso, ele diz que o coração limpo, que age com sinceridade e não com duplicidade, é o que permite ver Deus. Em um contexto onde a justiça era manipulada por quem tinha influência, ele declara que os que têm fome e sede de justiça, não os que se acomodam ou se beneficiam da injustiça, são os que realmente serão saciados. Essa inversão de valores é tão radical que permanece incômoda. Nos dias atuais, quando estatísticas indicam que mais de 800 milhões de pessoas ainda vivem na pobreza extrema, e quando a violência, a ganância e o individualismo moldam decisões políticas e econômicas, o anúncio de que os misericordiosos é que são bem-aventurados soa como uma afronta. A lógica do mercado, da competitividade e da autopreservação não encontra espaço nesse discurso. A proposta de Jesus não se encaixa nos moldes de uma espiritualidade que busca conforto. Ela desafia, exige confronto interior, propõe renúncia do ego. A beleza das bem-aventuranças está justamente nesse choque. Elas não oferecem atalhos, elas oferecem direção. Elas não encobrem a dor, mas a acolhem. Não chamam o sofrimento de bênção, mas revelam que existe um lugar seguro, mesmo na vulnerabilidade. Jesus não exalta a tristeza, mas promete consolo a quem não nega a dor. Não glamouriza a perseguição, mas afirma que ser maltratado por fazer o que é certo é sinal de que se está no caminho do reino. Cada frase daquela lista é um convite à reinterpretação da própria existência. Um chamado para olhar para dentro e perceber que aquilo que o mundo despreza pode, na verdade, ser o que Deus valoriza. Uma proposta de viver com o coração exposto, com a alma disponível, com a consciência de que o verdadeiro valor de uma vida não está no que se acumula, mas no que se permite transformar. Ao apresentar as bem-aventuranças, Jesus não apenas apontou quais atitudes refletem os valores do reino, mas preparou o terreno para uma mudança ainda mais profunda. Ele estava conduzindo seus ouvintes para algo que poucos esperavam, uma revisão completa do que significa ser justo. Não se tratava mais de cumprir normas, repetir tradições ou aparentar pureza. O centro da questão se deslocava para dentro. O foco deixava de estar no comportamento observável e passava a residir nas intenções, nos pensamentos e nas motivações que ninguém mais via. Se até aqui essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva amém nos comentários. Isso me mostra que você está acompanhando e também ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. Nos dias de Jesus, a justiça era muitas vezes confundida com conformidade externa. A lei mosaica, entregue séculos antes, havia se tornado o alicerce da identidade religiosa e cultural do povo judeu. No entanto, com o tempo, essa estrutura legal foi cercada por camadas de interpretações, exigências e costumes que acabaram gerando uma espiritualidade centrada na performance. Os fariseus, por exemplo, eram respeitados por sua dedicação à lei, mas frequentemente criticados por Jesus por manterem uma aparência de retidão enquanto negligenciavam o amor, a compaixão e a verdade. O problema não estava na lei, mas na superficialidade com que ela era aplicada. A radicalidade do ensinamento de Jesus aparece quando ele diz: "Vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo." Essa frase, repetida várias vezes ao longo do discurso, não representa rejeição da lei, mas uma convocação para andar além dela. Ele não propõe regras mais duras, e sim um caminho mais profundo. Não basta não matar, é preciso confrontar o ódio que se instala silenciosamente dentro do peito. Não é suficiente evitar o adultério. É necessário lidar com os desejos que corrompem o olhar e obscurecem a alma. Em outras palavras, a raiz importa tanto quanto o fruto. Esse tipo de justiça vai na contramão de qualquer modelo baseado em controle ou medo. Ela não nasce da pressão por obediência, mas da transformação interior que muda espontaneamente a forma de viver. A ideia central é simples, mas poderosa.
Não adianta ajustar o comportamento sem tratar as disposições do coração, porque o coração é a fonte das ações, é nele que se define quem somos. E quando ele está comprometido com o bem, a justiça deixa de ser um fardo e passa a ser uma expressão natural da nova consciência. Estudos contemporâneos em psicologia moral reforçam esse ponto. Pesquisas mostram que comportamentos éticos sustentáveis estão ligados à identidade e à motivação intrínseca, e não à vigilância externa. O que significa que práticas virtuosas tendem a durar quando estão alinhadas com valores pessoais autênticos. Jesus, 2 milênios antes, já apontava para esse princípio. Ele falava de coerência, de integridade, de um tipo de vida que não depende de aplauso, mas de convicção. Essa justiça interior também redefine a relação com o outro. Quando se compreende que o valor de uma pessoa não está em seu desempenho religioso, mas na dignidade que carrega por existir, torna-se impossível sustentar desprezo, rancor ou superioridade. O julgamento dá lugar à empatia. A rigidez se dissolve em graça. O ego perde espaço para o serviço. E isso se torna visível não em grandes discursos, mas nos gestos simples, na forma como se escuta, se perdoa, se reage ao erro alheio. Jesus também introduz um elemento disruptivo ao ensinar sobre o perdão. Não como uma virtude opcional, mas como um critério essencial da justiça. Ele conecta o perdão que se recebe ao perdão que se oferece. É como se dissesse: só é possível acolher plenamente a graça quando se está disposto a reparti-la. E isso tem implicações práticas. Significa que guardar mágoas, alimentar ressentimentos, cultivar divisões, tudo isso não apenas fere os outros, mas também bloqueia o próprio caminho espiritual. A transformação do coração, no entanto, não ocorre por força de vontade ou esforço solitário. Ela depende de abertura, de disposição para ser moldado. Implica admitir a própria limitação, reconhecer áreas de cegueira, aceitar que há contradições dentro de si mesmo que precisam ser curadas. É um processo contínuo, às vezes doloroso, mas libertador. Porque à medida que o interior é purificado, os relacionamentos se tornam mais autênticos, os compromissos mais firmes, e a fé deixa de ser teoria para se tornar vida encarnada. Com isso, o conceito de justiça deixa de ser punitivo e passa a ser restaurador. Já não se trata de cumprir uma lista de proibições, mas de permitir que a verdade se transforme. Já não é uma questão de evitar o erro por medo da punição, mas de escolher o bem por amor ao próximo e reverência ao Criador. E nesse caminho, cada atitude ganha novo peso, porque passa a ser reflexo de uma realidade interior que foi profundamente tocada. Ao mergulhar no interior humano e confrontar as intenções ocultas que moldam as ações, Jesus leva sua mensagem para um território ainda mais desconcertante. Depois de questionar as aparências e chamar a transformação do coração, ele avança para um princípio que desestabiliza qualquer ética baseada em reciprocidade ou mérito. Ele afirma que o amor verdadeiro não se limita aos que nos tratam bem. Vai além. Exige compaixão até por aqueles que nos rejeitam, traem, ofendem ou nos causam dor. Essa ideia não era nova apenas para os que o ouviam naquele tempo. Ela ainda hoje desafia profundamente a lógica humana. Na tradição judaica, o mandamento de amar o próximo já estava consolidado desde os escritos de Levítico. No entanto, esse amor era geralmente entendido como compromisso com a comunidade, com os que partilhavam da mesma fé, história e valores. Quando Jesus inclui deliberadamente o inimigo dentro do escopo desse amor, ele quebra um limite tácito. Ele transforma o gesto de amar em algo incondicional e não reativo. É impossível ignorar o contexto. Jesus falava em uma terra ocupada, onde soldados romanos podiam impor humilhações públicas, cobrar impostos injustos, agredir sem explicações. Além disso, os grupos religiosos estavam em constante disputa entre si, e a população dividida por tensões políticas, culturais e religiosas. Dizer que era preciso orar por quem perseguia, abençoar quem insultava e oferecer a outra face
não era apenas contraintuitivo, era perigoso. Para muitos, soava como submissão ao mal, fraqueza ou perda de dignidade. Mas o que Jesus propunha não era passividade. Era resistência de outro tipo. Uma resistência que não devolve o mal na mesma moeda, mas o desarma na raiz. Ele não está sugerindo que se ignore a injustiça, mas que se responda a ela de maneira a não perpetuar seu ciclo. O amor ao inimigo, nesse caso, é um gesto de ruptura. Ele impede que o ódio se reproduza. Ele interrompe a cadeia de reações violentas e abre espaço para que a reconciliação se torne possível, mesmo que não garantida. Esse amor tem como base o caráter de Deus. Jesus associa essa prática ao modo como o Criador age. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, envia chuva para justos e injustos. Ele não distribui seu cuidado com base no desempenho moral de cada um. A natureza divina é generosa, paciente, abrangente. Ao chamar seus ouvintes a imitarem esse padrão, Jesus redefine o que significa ser filho de Deus. Não é uma identidade obtida por linhagem ou por religiosidade, mas por um modo de agir que reflete a essência do Pai. Essa ideia se conecta diretamente ao tema do julgamento, porque o julgamento, quando nasce do orgulho ou da comparação, é uma forma disfarçada de negar a graça. Ele assume que alguém tem autoridade para medir o valor do outro sem reconhecer as próprias falhas. Jesus confronta isso com uma imagem quase cômica. Alguém tentando tirar um cisco do olho de outra pessoa enquanto carrega uma viga nos próprios olhos. A hipocrisia não está apenas no ato de julgar, mas na cegueira que ele revela. Aqui, o ensino se torna profundamente prático. Antes de corrigir alguém, é necessário confrontar as próprias sombras. Antes de apontar erros alheios, é preciso lidar com o que está desalinhado dentro de si. O problema não está em discernir o certo e o errado, mas na postura com que se faz isso. Corrigir sem humildade, acusar sem compaixão, repreender sem reconhecer a própria fragilidade, tudo isso destrói, ao invés de restaurar. É nesse ponto que o amor se diferencia de qualquer outra força. Ele não encobre o erro, mas escolhe a misericórdia. Ele não ignora o que foi feito, mas insiste na dignidade do outro. Ele não depende da resposta do destinatário, porque nasce da decisão de ser coerente com a própria transformação. O amor que Jesus ensina é ativo, concreto e exige presença. Amar não é sentir, é agir com bondade, mesmo diante da hostilidade. É manter a dignidade própria sem negar a dignidade alheia. Há, nesse chamado, uma desconstrução das estruturas sociais baseadas em favoritismo, exclusão e rivalidade. Ele desafia a lógica do grupo, da proteção dos semelhantes, da desumanização do outro. E propõe uma ética que começa na intimidade do coração, mas se manifesta no modo como se responde ao desprezo, à rejeição, ao conflito. Essa proposta continua a soar escandalosa. Em um mundo marcado por polarizações, onde opiniões opostas rapidamente se transformam em inimizades, a ideia de amar quem pensa diferente parece irreal. Mas é exatamente nesse cenário que esse ensinamento se torna mais necessário. Porque não se trata de concordar com tudo ou tolerar abusos. Trata-se de manter o coração inteiro, de não permitir que o mal do outro determine quem se é. Ao ampliar a visão sobre o amor incondicional e a suspensão do julgamento, Jesus conduz a reflexão para outra dimensão vital da existência. Aquilo em que se confia, o que se valoriza, onde repousa o verdadeiro sentido da segurança. A partir desse ponto, ele começa a confrontar diretamente a relação entre preocupação, desejo e fé. O que parece um tema novo é, na verdade, uma consequência lógica do que já foi dito. Porque se o coração foi transformado e a justiça já não é um espetáculo externo, então o que realmente ocupa a alma se torna ainda mais evidente. Jesus aponta para o tesouro como símbolo do foco interior, não como objeto físico, mas como aquilo que atrai, consome energia, define escolhas. Onde está o tesouro, aí está também o coração. Esse princípio é simples, mas profundo, porque não se trata apenas de dinheiro ou bens,
mas de tudo aquilo que ocupa o centro da atenção: reputação, controle, sucesso, aprovação, segurança. Cada pessoa constrói algum tipo de acúmulo, seja material, emocional ou simbólico, e passa a proteger esse acúmulo como se sua identidade dependesse dele. Ao criticar a acumulação de tesouros terrenos, Jesus não desvaloriza o esforço ou a responsabilidade. Ele revela o risco de se fundamentar a vida em algo que não pode ser garantido. As riquezas podem desaparecer, os bens se deterioram, as posses são vulneráveis ao tempo, à perda, à mudança. O valor que parecia sólido se mostra efêmero. A proposta não é abandono da vida prática, mas deslocamento de prioridade. Investir no que é eterno não significa negar o presente, e sim enraizar-se em algo que permanece, mesmo quando tudo ao redor muda. Em meio a esse ensinamento, Jesus trata de uma inquietação humana universal, a ansiedade. Em tempos antigos, a angústia girava em torno da sobrevivência. Havia medo do amanhã, da escassez, da instabilidade. Hoje, mesmo com avanços tecnológicos e sistemas de segurança mais complexos, a ansiedade não apenas persiste como cresce. A Organização Mundial da Saúde aponta que, nos últimos anos, houve um aumento expressivo nos transtornos de ansiedade, afetando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Isso mostra que o problema não está apenas na falta, mas no excesso de controle que se busca e na ausência de confiança real. Jesus responde a isso com uma metáfora de rara sensibilidade. Ele convida a observar os pássaros. Eles não cultivam, não estocam, não planejam longos ciclos de produção, mas continuam sendo cuidados. Ele aponta para os lírios do campo, que não tecem suas vestes, mas ainda assim são revestidos com beleza que excede a de qualquer rei. Ao fazer isso, ele não está dizendo que a fé elimina as dificuldades, mas que há um fundamento mais sólido do que a preocupação constante. Há uma fonte que sustenta, um cuidado que não falha, um pai que vê. O ponto central não é uma negação da responsabilidade, mas uma redefinição do foco. O que Jesus propõe é a substituição da inquietação pelo alinhamento com um propósito maior. Em vez de correr atrás do que comer, vestir, guardar, o chamado é buscar, antes de tudo, a justiça e a realidade do reino. E isso não como teoria, mas como prática cotidiana. Quando essa prioridade se firma, as demais necessidades encontram lugar dentro de uma ordem mais saudável, mais sensata, mais livre. Essa mudança de foco impacta diretamente na forma como se vive. Porque quando a mente está ocupada em manter o controle de todas as variáveis, a vida perde leveza, presença e significado. O medo toma o lugar da criatividade. A comparação rouba a gratidão. A escassez se torna o filtro através do qual tudo é percebido. Mas quando se aprende a confiar, quando se reconhece que o valor pessoal não depende da performance, então se abre espaço para viver com mais verdade. Há algo profundamente libertador nesse ensinamento. Saber que não se está só, que não se precisa provar o próprio valor, que há um cuidado que antecede o esforço, que o Criador, que desenhou os detalhes da natureza, não é indiferente à fragilidade humana. Esse cuidado não significa ausência de desafios, mas presença constante em meio a eles. E isso muda tudo. A confiança, nesse contexto, não é passividade. É disposição para caminhar com leveza, para soltar o que aprisiona, para abrir mão da exigência de controle absoluto. É permitir que o essencial seja suficiente, que o hoje tenha sua importância sem ser sufocado pelo amanhã, que o valor da vida não seja definido por metas inalcançáveis, mas pela paz que nasce da entrega. Quando tudo é colocado lado a lado, as palavras que desafiaram impérios, a ética que inverteu os valores estabelecidos, o chamado à integridade do coração, o convite à misericórdia e a proposta de uma confiança que liberta o que emerge, não é um conjunto de regras, mas uma visão transformadora de existência. Cada ensinamento conduz a uma única pergunta, silenciosa e inevitável. Sobre o que sua vida está sendo construída? Ao longo de sua fala, Jesus não propôs uma religião, mas uma maneira de ser no mundo.
Ele não chamou para dentro de um sistema, mas para fora de tudo que limita, corrompe ou endurece. Ele revelou uma estrutura interna capaz de sustentar uma pessoa mesmo quando tudo ao redor desmorona. E é isso que torna suas palavras atemporais. Elas não precisam de adaptações culturais, porque já atravessam culturas. Elas não envelhecem, porque tocam algo que não muda, a necessidade humana por sentido, verdade e direção. Cada trecho da montanha lança luz sobre uma parte esquecida da alma. E, ao final, Jesus não pede admiração. Ele exige resposta. Porque uma vida fundamentada apenas em aparência, controle ou conveniência não resiste às pressões do tempo. As tempestades não escolhem suas vítimas. Elas simplesmente vêm. E quando chegam, tudo o que não está enraizado com profundidade é arrastado. A rocha nesse ensinamento não é um conceito abstrato. É obediência colocada em prática. É a coragem de escolher a justiça mesmo quando custa. É o gesto de amor que insiste, mesmo sem retorno. É o silêncio diante do julgamento e a firmeza diante da incerteza. Construir sobre essa base não livra do impacto, mas impede o colapso. Há uma diferença entre conhecer as palavras e permitir que elas moldem cada decisão. E talvez o verdadeiro desafio seja esse: viver com coerência em um mundo que valoriza máscaras. Permanecer fiel a uma verdade interior quando tudo empurra para a superficialidade. Amar sem depender da resposta. Confiar sem ter todas as garantias. Perdoar sem calcular os méritos. O Sermão da Montanha termina como começou, sem espetáculo, sem promessas grandiosas. Apenas com a proposta de um caminho. Um caminho estreito, sim, mas firme, que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma disposição constante de se manter enraizado naquilo que permanece. Não importa quantas vozes tentem distrair, confundir ou adiar. A rocha está ali, acessível, disponível, real. E para quem decide construir sobre ela, cada escolha passa a ter peso eterno, porque nada do que se planta nesse solo é desperdiçado. Nenhuma lágrima, nenhum ato de perdão, nenhuma decisão silenciosa de fazer o bem passa despercebida. Tudo encontra sentido, tudo ganha profundidade, tudo aponta para uma vida que não é movida pelo medo, mas pela convicção de que existe algo maior sustentando tudo. Se a tempestade vier, e ela virá, que haja algo debaixo dos pés que não se mova. Que a fé não seja apenas lembrança, mas prática viva. Que a verdade não seja teoria, mas alicerce. Que o amor não seja discurso, mas ação concreta. E que o coração, livre de peso desnecessário, possa permanecer firme, sempre. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.